Muito bem, agora nós vamos fazer o rodapé do nosso site. Eu vou deixar para fazer a página, a parte de conteúdo, as páginas, né, que vão no meio por último. Vou fazer primeiro o rodapé, que é mais simples. Depois a gente vai para a parte do meio, perfeito? Então vamos fazer o nosso rodapé. Não tem segredo nenhum, é praticamente o mesmo esqueminha que fizemos no topo. E o que nós temos que fazer então, meus queridos, é pegar aqui a imagem do rodapé, porque ele é um degradê também, tem aquela linha e não tem como a gente fazer isso no CSS. Então vamos lá, meus queridos. Vou diminuir aqui, deixar bem fininho para ficar bem leve. Essa daí ficou bem fininha. Fininho! E vou salvar essa imagem. Mesmo esquema, JPEG, qualidade 80%. Vamos salvar dentro da nossa pasta de imagens. Então vou colocar aqui fundo azul, rodapé. Beleza, salvei. Vou voltar ao nosso layout. Está aqui. Maravilha. O processo é praticamente o mesmo do topo, tá? Vou abrir aqui nosso topo. Então eu tenho que colocar esse fundo azul do rodapé de ponta a ponta do site e centralizar os textos em 80 pixels. 80 pixels não. Colocar um rodapé, o fundo azul, né, pegando o navegador inteiro, só que o texto tem que ser em uma largura de 800 pixels, que nem fizemos aqui com o nosso topo. Então vou criar aqui uma nova página .php e vou criar aqui uma div com o nome de div fundo rodapé. Vou colocar aqui as tags de comentário para saber qual que é essa div, qual div ela está fechando. E maravilha. Então, vou salvar, projeto final, vou colocar o nome de rodapé. Perfeito, agora eu vou vou criar a página de CSS, então vou colocar aqui fundo rodapé e o mesmo processo do topo. Então vamos ver qual que é a altura da imagem. A altura da imagem fundo rodapé é de 90 pixels. Então a altura da imagem de 90 pixels. Eu vou pegar essa imagem e vou jogar aqui dentro. Então ela está dentro da pasta imagens, fundo rodapé. Vou salvar esse arquivo dentro da pasta CSS com o nome de rodapé e vou fazer ele repetir essa imagem no eixo X, certo? E aqui, não esquecendo agora, na nosso arquivo css.php, temos que criar o link desse arquivo rodapé.css. Então, colocamos aqui o rodapé.css. E claro, dentro da página rodapé.php, temos que colocar o include, chamando esse arquivo css.php. Perfeito? E vamos testar. Está aí o nosso rodapé. Aqui no meio está aparecendo esses erros ainda, porque está falando que não está localizando a página páginas.php. Então temos o topo, o rodapé. Agora o que precisa fazer no rodapé é colocar esse texto aqui só. E acabamos o rodapé. Então eu venho aqui, crio uma nova div dentro da div fundo rodapé. É bem simples o rodapé, não tem muito segredo, é praticamente o mesmo esqueminha do topo, certo? Então vou criar aqui o nome de texto rodapé. Maravilha! Vou colocar aqui as tags de comentários. Texto rodapé. Muito bem. Qual que é o texto? Então é o back, vou copiar aqui. Backdesign, back.com. Então esse vai ser um texto. Vamos ver como que fica. Ele já ficou branco, com a fonte Verdana, tamanho 11. Por que ele ficou dessa forma? Porque, quem não se lembra, aqui no nosso topo CSS, aqui a gente colocou as fontes padrões do site, que é fonte Verdana, tamanho 11. Então quando você coloca essa formatação dentro do body,
ele já adapta ao site inteiro. Então por isso que minha fonte já ficou branca, tamanho 11, fonte Verdana, porque eu coloquei aqui dentro do body do topo.css. Então aqui já fica certinho. A única coisa que eu tenho que fazer agora é centralizar isso. Então vem aqui no rodapé. Qual que é a div que criamos? Nós criamos aqui, ó, texto rodapé. Então dentro do CSS do rodapé eu coloco essa div e coloco aqui, ó, text align center. Vai ficar alinhadinho o meu texto. Perfeito, do jeito que eu quero. Eu quero colocar um espaçamento maior, então eu coloco aqui um padding topo de 5 pixels. Ele vai fazer um espaçamento para mostrar melhor a linha. Perfeito. E agora eu tenho que colocar cursoback.com centralizado também na letra branca. Então a única coisa que eu vou fazer, quem se lembra das videoaulas de CSS, né? Eu coloco aqui então cursoback.com. Se eu deixar assim, vai ficar na mesma formatação embaixo. A única diferença é que eu quero colocar na letra maior. Então como que eu faço para alterar somente o texto? Eu uso span. Então eu coloco style, font size, eu coloco uma fonte 18 pixels. Então ele só vai adaptar, só vai aumentar a fonte desse texto, ficando perfeitamente assim, do jeito que a gente quer aqui no nosso layout, tá certo? Tamanho é 18 mesmo, fonte Verdana na cor branca. Se eu quiser colocar aqui um negrito, eu coloco fonte bold, eu coloco bold aqui que fica em negrito. Perfeito. Então nosso topo e nosso rodapé está feito rapidinho. Agora vamos fazer a página de conteúdos. Até a próxima!